Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Heitor Lorenzo e a gente se vê logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal, estamos começando aqui mais um Radar da Mídia no canal Terça Livre, né? Estamos transmitindo aqui pelo Instagram e pelo Facebook. O YouTube ainda não nos devolveu o nosso canal, apesar de ter tido uma decisão judicial aí no finalzinho do dia de sexta-feira, né? Nesse sentido, estabelecendo inclusive uma multa de R$5.000 por dia de atraso, né, em caso de descumprimento, né? Ainda hoje nós não tivemos notificação de que o canal do Terça Livre, né, os canais, né, tanto o oficial quanto o reserva, haviam sido restituídos para a gente, tá bom? Então estamos aqui no aguardo ainda, estamos aí também trabalhando com os nossos advogados para ver quais são as alternativas para a gente poder acelerar essa devolução e tão logo a gente possa voltar para casa, a gente vai anunciar aqui para vocês, tá certo? Em todo caso, por enquanto a gente continua fazendo aqui incansavelmente o Radar da Mídia, né, os boletins da manhã e da noite, né, também o Radar da Mídia, através da página do Instagram e da página no Facebook. Então, se você está assistindo a gente pelo Facebook, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, compartilhe também na sua timeline, é muito importante, né? E se você não curte a nossa página ainda não recebe os avisos de que a gente está ao vivo, vai lá e curta a página, tá certo? E esse compartilhamento também serve muito para que você alerte as pessoas que não estão recebendo as notificações para que elas saibam que estamos ao vivo, né? Também se você quiser compartilhar nosso link em algum grupo que você acha pertinente, também fique à vontade. Se você está curtindo a gente pelo Instagram, não se esqueça de seguir a nossa página do Instagram, é muito importante também. E também aqui tem perto aqui do canto aqui, né, você vai ver um aviãozinho, uma imagem de um aviãozinho. Com isso você manda essa live aqui, o link dessa live diretamente nas mensagens privadas para outras pessoas, né? Para pessoas que você acha que talvez se interessem pelo que a gente está dizendo aqui, ou que você sabe que seguem o Terça Livre, mas estão com dificuldade de achar. Faça esse favor para a gente, faça favor para elas também. Use isso para romper a nossa bolha, né? Estão querendo fazer uma bolha em volta da gente, uma bolha artificial em volta da gente, mas a gente, contando com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir furar esta bolha, tá certo? E todos vocês, Instagram e Facebook, não se esqueça de dar uma passada em terçalivrejuntos.com.br. Se você era assinante do Terça Livre e quer voltar a ser assinante, né? Porque nós tivemos aí nosso pequeno problema com a nossa base de dados, né? Pequeno problema não, né? Nós tivemos aí uma tremenda rasteira com a nossa base de dados aí, né? Entre lá em terçalivrejuntos.com.br, tá certo? Então, recados dados, vamos ao que interessa. Estou aqui, não estou sozinho, estou com o Sr. Sepúlveda. Boa noite, Sr. Sepúlveda, como é que vai? Tá mudo, Sr. Sepúlveda? Boa noite, caro Ítalo. Estou bem, graças a Deus. Alegria estar aqui com você. Enquanto você estava aí fazendo a apresentação, falando da perseguição ao Terça Livre, eu estava me lembrando do seguinte: parece que o pessoal esqueceu como é que começou o Terça Livre. O Terça Livre era literalmente em cima do joelho, não é assim? Então, quem começou assim não vai ser derrubado com facilidade, não é Ítalo? Não vai mesmo. Não vai. E lembro perfeitamente quando eu tive a alegria a seu convite, né? Mais diretamente a seu convite, começar a participar do Terça Livre, ainda estava muito longe dos acompanhantes todos que hoje têm Terça Livre, mas essas sabotagens todas acabaram sendo esclarecedoras também para muita gente aqui no país, né? E acabaram, a meu ver, assim, do ponto de vista político, criando um caso. E esse caso está sendo interessante, porque ele já está na justiça e vai, a meu ver, vai permitir o debate que poderá levar a projetos, né, que já estão sendo analisados na Câmara dos Deputados, como
Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira, como do Príncipe Luís Filipe, projetos que ponham um marco nessa situação da perseguição das Big Techs à opinião, né? O Filipe Martins, outro dia, usava uma expressão muito interessante, é o desequilíbrio do debate público. Perfeito. Bom, se você puder. Não, realmente, a Terça Livre começou de maneira bastante... Eu costumo dizer, né, para ser meio eufemístico, né? A gente começou de maneira bastante artesanal, né? Então, é o termo que eu uso ultimamente, né? A gente começou, nosso começo foi artesanal. Depois a gente foi aperfeiçoando a nossa técnica, né? E a gente chegou no nível que a gente está agora, né? Tecnicamente muito superior ao que a gente tinha antes, né? Então, assim, quem começa daquele jeito não vai parar assim, por conta de problemas, né, assim, de técnica. Porque a maioria dos problemas aqui são estéticos, né? A falta do YouTube, são problemas que a gente vai contrapondo de outras maneiras, né? Então, não se preocupem, isso aí não vai conter a gente, não vai desanimar a gente, tá certo? Se você puder, vamos conversar um pouquinho. Pode falar. Além do mais, eu creio que também um ponto importante a considerar é que todas essas ações revelam um desespero. E eu até trouxe aqui uma notícia, depois para comentar, né, que quando chegar a hora vamos comentar, mas que revela bem a narrativa falsa montada pelos perseguidores da opinião e que me parece muito interessante, mas que no fundo revela o seguinte: o medo e o pânico de uma opinião contrária, mas é de uma opinião contrária contra um consenso imenso que existe. E isso é o grande medo. Não, é um medo sem dúvida, se você puder. Isso aí, eu tomei por mim que eu vou, a partir de agora, grupos como Sleeping Giants, eu vou chamar de Sleeping Goebbels. Né? Porque se você for ver, o modus operandi é muito parecido, né? A claro. Técnica de propaganda, é isso que eu estou me referindo. Então não estou dizendo que o Leonardo Leal e a Mayara Stelle, né? Eu não estou dizendo que nenhum dos dois seja supremacista branco ou coisa do tipo, né? Mas a técnica de propaganda utilizada é a técnica de Goebbels. É a repetição constante e vigorosa de uma mentira que você quer fazer passar como verdade. E é tanto mais irônico porque esta mentira consiste justamente em acusar os outros de mentiroso, sem se dar o trabalho de fazer nenhum tipo de prova. Ora, se eu digo o seguinte, o senhor é um tremendo mentiroso, acho que o mínimo que você pode ter o direito de saber é assim, Ítalo, mas primeiro, qual é a mentira que eu te contei e por que você acredita que isso é mentira? Não é verdade? É o mínimo, né? Que você tem o direito de saber. Afinal de contas, né? Ninguém é um mentiroso em abstrato, né? Mentiroso é quem conta mentira. Claro. Mentiroso é quem conta mentira, né? Então, qual é a mentira? Exatamente. Qual que é exatamente? Demonstre para mim aqui, por A mais B, por que isso é uma mentira e não uma opinião da qual você discorda, mas uma opinião aceitável a respeito de um assunto. Porque você pode discordar da opinião. Você pode discordar da opinião, mas isso não faz com que aquele que sustenta a opinião seja mentiroso, né? Isso não é uma opinião, é uma questão que está em aberto, né? Então, assim, eu coloquei inclusive hoje no meu Twitter, né? Tem até bastante views, né? Likes, né? Que é o seguinte: existe uma diferença entre o discurso de ódio e o discurso que você odeia. E eu acho que, no final das contas, é essa confusão semântica que está sendo feita. Essa confusão lógica, perdão, semântica não. Essa confusão lógica que está sendo feita. Ora, não é porque você odeia o discurso que esse discurso é de ódio. Né? Muito bem. É um raciocínio puramente projetivo. Puramente projetivo. Por mais que você odeie, meus caros, por mais que você odeie, né, o discurso segundo o qual homem é homem e mulher é mulher,
né? Você não pode dizer que eu falar isso é discurso de ódio contra pessoas que são transexuais, se dizem transexuais. Eu não tenho absolutamente nada contra elas. Não tenho absolutamente nada contra elas. Não tenho contra a pessoa, a individualidade de qualquer um ali, eu não tenho nada contra. Em absoluto. Eu não tô. Né, não, qualquer coisa que eu diga, nada se depreende um ódio disso. Não se depreende um ódio. Agora, você odeia o meu discurso e por causa disso o meu discurso é discurso de ódio? Qual que é a lógica disso, meu Deus do céu? Qual que é a lógica disso? Então é bom bater nessa tecla. Existe uma diferença entre o discurso de ódio e o discurso que você odeia. O discurso que você odeia não necessariamente é de ódio. Diga lá se você puder. Ítalo, eu acho muito feliz essa sua coisa, porque você mostra onde está o ódio. Está no agente que chama o outro de discurso, que qualifica o outro como discurso de ódio, tendo discurso de ódio. Você acho que formulou de uma maneira super feliz, né? No fundo, o ódio está em quem ataca. Agora, há uma coisa a mais também, Ítalo, que me chama muita atenção, é o seguinte: o discurso de ódio, se você for analisar hoje em dia, o discurso de ódio, o que é qualificado como discurso de ódio, é todo e qualquer discurso que se levanta contra o consenso do politicamente correto. Tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que desmascara, toda a argumentação que revela um jogo revolucionário, ou uma tentativa de manipulação revolucionária, ou um discurso falso ideológico, você o seu discurso não, a sua argumentação é qualificada como discurso de ódio. Qualquer coisa. O Nigel Farage, quando se despediu a bancada inglesa da União Europeia, a dirigente europeia que estava comandando os trabalhos naquela hora, disse que o discurso dele era discurso de ódio, porque ele estava falando da opressão que os mecanismos da União Europeia causam e trazem aos países. Ele dizia o seguinte: nós amamos a Europa, só não amamos a União Europeia. Discurso de ódio. Porque você está revelando um jogo. E isso é propriamente, como você disse muito bem, é propriamente a tática que qualquer regime autoritário usa para calar os outros. Para começar a justificar o silêncio do outro, né? Você vai colocando etiquetas. Você veja, por exemplo, isso aqui, gente, para quem conhece de palavra gatilho, isso aqui é o mais veja bem, isso aqui digamos assim, qual que é o termo? É o exemplo de manual de como usar a palavra gatilho, né? Olha só isso aqui, peraí, deixa eu achar aqui direitinho. A notícia de que o YouTube, aqui ó, Terça Livre pede na justiça o restabelecimento de canais. Isso o Sleeping Giants falando, né? O Sleeping Goebbels. Terça Livre pede na justiça o restabelecimento de canais. Perdem em primeira instância, recorrem e ganham em segunda. A decisão é provisória e ainda cabe recurso ao YouTube Brasil, né? Vocês acham que liberdade de expressão abrange propagar mentira e ódio? Essa é a pergunta do Sleeping Giants. Dá a notícia de que o Terça Livre que o Terça Livre recuperou o seu canal. E aí ele faz a pergunta, né? Vocês acham que liberdade de expressão abrange propagar mentira e ódio? Com a maior tranquilidade do mundo, com a maior cara lavada do mundo. Fazem uma associação entre duas coisas e não demonstram. Gente, isso aqui é coisa de vigarice. Isso aqui é coisa de vigarista. Isso aqui é coisa, eu vou dizer, isso aqui é tática de propaganda do Goebbels. É você Exatamente. O tempo todo fazer associação. Isso aqui, volto a dizer, eu não estou dizendo que o senhor Leonardo
Leal e senhora Mayara Stelli, né, sejam neonazistas ou supremacistas brancos ou qualquer coisa que eu diga. Não estou dizendo que eles comungam da ideologia nazista. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a tática, a técnica que o Goebbels usou, eles estão usando também. Isso é evidente. Isso aí é preciso, né, conhecer o básico de propaganda para entender isso aqui. Às vezes nem eles sabem que estão fazendo isso, mas é isso que eles estão fazendo. É isso que estão fazendo. Associando o tempo todo, sem se dar o trabalho de demonstrar, fazer o mínimo de demonstração. Isso aqui, meus caros, é um exemplo claro do que muitos sociólogos já estão chamando de pós-verdade. Estamos entrando na era da pós-verdade, em que já a verdade dos fatos, a substância das afirmações já não importa mais. O que vai importar realmente é o efeito prático que vai ter, né, da minha fala no outro. Então, eu simplesmente faço essa pergunta aqui, associação. Você acha que propaganda, liberdade de expressão abrange propagar mentira e ódio? Se eu falar que não, assim, então tem que tirar o terceiro do ar. Porque ninguém acha que propagar mentira e ódio possa ser respeitável. Né? E se eu falar que sim, eu estou admitindo que eu propago mentira e ódio. Claro. Né? Agora, Ítalo, onde é que a mentira já começa na notícia deles? Porque o Terça Livre não foi derrotado da primeira instância. Apenas não lhe foi concedido o pedido de liminar de recuperar o site, né? o canal. E isso foi recorrido e vocês conseguiram que o Tribunal de Justiça concedesse esse pedido. Portanto, já aí é uma manipulação do que eles estão dizendo. Derrotado é se vocês fossem derrotados em todos os seus pedidos. E houvesse um julgamento. Não, apenas não foi decidido um pedido liminar que vocês tinham feito. Quer dizer, já nisso tem manipulação de informação. Agora, há outra coisa. Eles falam de discurso de ódio e de mentira sem provar nada, o que é uma tremenda canalice, né? Mas mais, é um slogan. Mas mais, eles fazem constrangimento público sobre empresas. O que poderia ser considerado uma ameaça, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Olha o seguinte, olha isso aqui, ó. A notícia. Como Terça Livre, YouTube encerrou 7,8 milhões de canais em 2020. O banimento do Terça Livre é um bom começo, mas ainda tem grandes canais odiosos no YouTube. Essa afirmação do Sleeping Giants. Aí logo em seguida eles fazem a seguinte afirmação. A Eduz é a única empresa que ainda é ligada ao TL, mesmo após violações de seus termos de uso. Nos ajudem a alertar a empresa. E bota o Instagram. Alertar a empresa, meus caras. Vocês mandaram uma notificação extrajudicial fake pros caras. Com ameaças veladas. E isso aqui é alertar a empresa? Mesmo após violações de seus termos de uso. Quem que é o Sleeping Goebbels para fazer a hermenêutica dos termos de uso de uma outra empresa? Se a empresa diz que nós não violamos os seus termos de uso, que aquilo que nós fazemos não é uma violação dos seus termos de uso, é porque eles olham nosso trabalho e não consideram isso uma violação. Ué. Então quer dizer que o Sleeping Goebbels ele já se tornou, né, o tribunal que vai julgar se você violou ou não os termos de uso de uma outra empresa. E pede que a maior cara de pau nos ajude a alertar a empresa. Não é nos ajude a alertar a empresa, é vá lá e faça assédio moral contra a empresa. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Vá lá e assuste a empresa. Vá lá e finja que nós temos um grande número de pessoas. É isso que eles querem. É isso que o Sleeping Goebbels Brasil quer. Que você vá lá e pratique. Gente, isso aqui é crime. Isso aqui é crime.
No mínimo, crime contra a economia popular. Ó, a hora dele está chegando, tá? A hora dele está chegando. Só digo isso pra vocês. E não vai ser em YouTube, não, que a gente vai resolver o problema, não, tá? Vai ser em outra instância. Vamos lá. Se você puder, vou partir pra nossa pauta de hoje, tá bom? Certo. É porque o primeiro tweet é exatamente sobre isso, né? É. Partido Comunista Chinês proíbe transmissão da BBC no país. O Partido Comunista Chinês baniu a gigante da mídia britânica, BBC, do país no último dia 11 de fevereiro. A BBC alegou que foi banida por suas reportagens sobre o coronavírus e a perseguição de iugures, de minorias étnicas da China, e disse estar decepcionada com a decisão. Decepcionada é uma citação dela, né? Ao tomar a decisão, a Administração Estatal a Administração Estatal de Cinema, TV e Rádio da China disse que as reportagens da BBC World News sobre a China violam seriamente as diretrizes de transmissão, incluindo a exigência de que as notícias sejam verdadeiras e justas e não prejudiquem os interesses nacionais da China. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. O paraíso do Sleeping Giants, né? A Administração Estatal de Cinema, TV e Rádio da China disse que as reportagens da BBC World News sobre a China violam seriamente as diretrizes de transmissão. E qual que é a diretriz que eles estão dizendo que viola? É a exigência de que as notícias sejam verdadeiras e justas. Pergunta, isso aqui prova que a BBC mentiu? Não. Não, meus caros. Simplesmente porque uma organização estatal disse que a empresa violou os termos de uso, né? Entre aspas, né? Os termos de uso, o equivalente aos termos de uso. E que um dos termos de uso, né, violados é que a notícia não pode ser falsa, não prova que a notícia é falsa. Prova que o órgão estatal simplesmente agiu em benefício próprio. Ainda de acordo com a China, o pedido da BBC de ir ao ar por mais um ano não seria aceito. O secretário de Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, classificou a medida como uma restrição inaceitável da liberdade de mídia. Há o pessoal que diz o seguinte: mas o YouTube é uma empresa privada, né? Então o que aconteceu não é censura. Você é muito que bem. Então a China é um país soberano, pela lógica não é censura também que eles fizeram. Ou não é assim? Um país soberano não pode decidir o que acontece dentro do seu território? Livremente? Né? Se a resposta for não, então a gente pode dizer o seguinte, por analogia, né? Que também uma empresa privada não pode simplesmente fazer o que quiser. Existem leis existem princípios a serem respeitados, leis a serem obedecidas. Mas enfim, se você puder, eu quero ouvir o senhor. Não, eu por acaso tenho aqui quero só ler uma linha ou duas de um tweet do Fernando Schuller, que diz o seguinte: o pressuposto é alguém sabe a verdade e está autorizado a suprimir qualquer contestação. Sempre, por óbvio, para o bem de todos. Isso define os Sleeping Giants também. Eles são o Ministério da Verdade, decidem quem é que deve ser suprimido e é para o bem de todos. É isso. Assim como a China fez. Eu acho que não precisa comentário assim muito elaborado. É o que eu acho. A técnica é a mesma. Donos da verdade, Ministério da Verdade. Não. O Terça Livre espalha ódio, discurso de ódio e mentira. Vou até tuitar isso aí, se você puder. O pressuposto do Sleeping Giants é, 2 pontos. Eles sabem a verdade e estão autorizados a suprimir qualquer contestação. Sempre claro, pelo bem de todos. Perfeito. Roubei do senhor, tá? Não. Não, nada. Eu até estava falando aqui do Fernando Schuller. Muito bem. Perfeito.
Mas é exatamente isso. Essa é a lógica dos Sleeping Giants. Né? É. Quer dizer, então, que você sabe o que é verdade, meu amigo? Melhor que todo mundo? Bom, mas o Ministério da Verdade é isso mesmo. Agora, Vitor, eu outro dia estava a dizer, eu usei essa expressão e vou usá-la aqui também. Nós, nos nossos programas, costumamos sempre ter assim uma pauta, e agora que tem gente mais ajudando, como a Bruna, há uma ordenação bem maior. Mas de vez em quando é preciso anarquizar um pouquinho a pauta. E eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que você deve ter visto as palavras do senhor Barroso dizendo que a ditadura chavista na Venezuela é uma ditadura de direita. Quer dizer, esse é o homem que fez reuniões com o seu Filipe Neto, públicas, audiências públicas, em plena pandemia, com essa sumidade do pensamento humano chamado Filipe Neto. Esses dois iluminados fizeram reuniões para determinar o combate às fake news, seja lá o que é que fake news quer dizer. E depois o senhor Barroso, com aquele seu ar de superior, algo divinal, assim, né? Determina e diz que a ditadura chavista, que hoje continua pelas mãos do Maduro, é uma ditadura de direita. Isso é a criação de uma narrativa perversa em nome da verdade que não pode ser contestada, porque é aquela verdade contra a qual ninguém pode se levantar. Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade cria uma verdade de um iluminista e diz isso, contra toda a evidência dos fatos. Desde o início, praticamente desde o início, Chávez falou do socialismo do século XXI. Aliou-se a todos os regimes de esquerda, desde Cuba até todos os outros. Cuba, aliás, domina completamente o regime venezuelano. Ele se aliou, teve todos os aliados de esquerda, foi comentado por todos os ideólogos de esquerda como uma saída para o socialismo e para a esquerda mundial. E de repente, o Sr. Barroso vem e diz, não, vocês estão enganados. Eu, enquanto um dos oráculos divinos do Ministério da Verdade, digo que a ditadura venezuelana é de direita. Isso é perverso. E se você contestar isso, é discurso do ódio. Sem dúvida. Sem dúvida. O Barroso. E tem aquele questionamento, né? Bom, e esse é o cara que tá dizendo que pode contar, é o fiador do sistema eleitoral, né? Exato. Esse é o cara que é o fiador do sistema eleitoral. O cara que diz que o. Porque, veja bem, o Silvio Grimaldo acho que botou uma boa questão aqui. Se o Maduro ele é de direita, né? Daí se deduz o seguinte, né? Bom, ele é de direita mesmo dizendo que é de esquerda o tempo todo, né? Bom, se ele claro, Oi? Indo como de esquerda. Pois é. Não só dizendo, mas agindo. Agindo, pois é. Significa que, na opinião do ministro, Maduro não é de esquerda o suficiente. Significa o seguinte, não é que o Maduro estava no centro, né? O regime da Venezuela estava no centro e dali foi para a direita. Não é isso. Não é isso. Ele não fez esse movimento. É que indo para a esquerda não foi o suficiente. Ou seja, na verdade, o que a lógica demanda, né? Concluir que para o Barroso é preciso tudo aquilo que já aconteceu na Venezuela, é preciso que se agrave. Essa é a conclusão lógica da fala do Barroso. Que tudo aquilo que já ocorre na Venezuela é preciso que se aprofunde de alguma maneira. Assim, olha, mas eu não sei o quanto mais a população aguenta, né?
Existe um certo ponto até onde a população aguenta a miséria absoluta, né? Então, quer dizer, de uma empáfia, né? De uma. É de uma limitação intelectual, né, Sepúlveda? Eu acho, sinceramente, eu acho que o Barroso de todos ali, o Barroso é um dos mais fracos intelectualmente. Olha, eu sinceramente, Ítalo, eu diria que ele é um dos mais perversos. Sinceramente, é um dos mais perversos. Porque você vê que ele tem uma intenção, e essa intenção é dizer que, no fundo, o regime do Bolsonaro é um regime chavista. É isso que ele está dizendo. Que o governo do Bolsonaro é um regime chavista. É isso que ele quer dizer. E isso, a mim me parece a perversidade típica das coisas de São Barroso. Leia as coisas de São Barroso, não só as postagens dele, mas leia os artigos dele. Ele é perverso nas suas teorias jurídicas, em tudo. Ítalo, se você me permite mais só para dar mais um exemplo, eu até comentei isso com o Paulo Henrique no sábado, mas não tem problema nenhum trazer aqui de novo, que é o seguinte, você viu, isso é um fato muito parecido com o do Barroso. Você viu que a Débora Diniz fez aquela declaração espantosa, né? Não é ela fez uma declaração, ela escreveu um texto, está escrito, o texto está escrito, que ela apagou depois, em que ela diz que o Bolsonaro tem vários ideais, que é armar a população, perseguir pedófilos e etc, etc. Bom, ela escreveu isso. Ou seja, se o Bolsonaro quer perseguir pedófilos e ela acha isso mal, você só pode concluir que ela defende uma futura legalização da pedofilia. Bom, você viu como o jornal El País da Espanha deu a notícia? Eles dizem o seguinte, bom, isso foi comentado em muitos tweets, foi comentado em muitas redes sociais, em artigos do Brasil Sem Medo e de outros, e talvez tenha sido também comentado no Terça Livre. Veja o que é que diz aqui. Este é o título da matéria. A nova armação das redes bolsonaristas para insuflar o ódio contra Débora Diniz. Está exatamente o que nós estamos dizendo. Quer dizer, ela disse isso, mas agora o jornal diz que isso é uma armação das redes bolsonaristas. Para quê? Para insuflar o ódio. Ítalo, isso aqui é uma técnica. E você é que fica com a pecha de ter discurso do ódio e de ter feito uma armação contra a Débora Diniz, que disse aquilo que disse. Isso é a mesma coisa que eu... Não, é espantoso. É espantoso. Alguém invadiu o perfil da Débora Diniz e escreveu o artigo no lugar dela. É engraçado, se você puder, aqui a forma como ela escreve, né? Ela vai dando a lista de coisas, né? Ela chega assim: incentivo à educação domiciliar, perseguir pedófilos, incentivo ao agronegócio. Quer dizer, ela coloca no meio das coisas ali o perseguir pedófilo. Eu dei o exemplo, né? É como alguém virava assim, dar um bolo pra você, né? Numa festa de universidade. Infelizmente na universidade tem muito disso, né? Você, o que vai nesse bolo aqui? Fala assim, olha, vai cacau, manteiga, farinha, maconha, assim, no meio do caminho, assim, o que você falou? Assim, cacau, não, depois farinha, assim, não, depois, maconha, assim, lá no final, no meio do negócio você coloca, né, o ingrediente chave da história toda, você vai falando assim pra ver se passa desapercebido, né? A impressão que dá é isso, não é possível, né? Como é que uma pessoa, em tese, né? Assim, a gente pressupõe que se você está fazendo uma lista de coisas, essa lista aí tem uma coerência interna, né? Então, assim, você todas são coisas que você considera odiosas. Ora, meu cara, qual que é a lógica da dona Débora Diniz de colocar na mesma lista e assim próximo entre si
né, o homeschooling, o combate à pedofilia e o incentivo ao agronegócio. O que que tem de fundo, né? Que pensamento é esse de fundo por trás da Débora Diniz? Olha, se você puder, sinceramente, já chegou num ponto que a gente não consegue descrever isso só em termos psicológicos, não, né? Aí começa a questão espiritual mesmo, né? Porque, pô, uma pessoa para chegar nesse ponto, não consigo imaginar. Mas você vê que há uma perversidade do discurso. E a perversidade do discurso é quando esse discurso é apanhado no crime, diz o seguinte: você está armando contra mim. Você tem discurso do ódio. Você está armando. E você está insuflando o ódio contra mim. A notícia é de manual. A notícia é de manual, porque depois diz assim, que as contas dos apoiadores do presidente... Depois é o seguinte, quem é que disse que são só contas dos apoiadores do presidente? Um monte de gente que está dizendo isso. E ele próprio tira uma frase da colunista do El País do contexto, para parecer que ela apoia a pedofilia. Agora vem a ponta final. Antropóloga é alvo de novas ameaças de morte. Pronto. Já aparece o fantasma, sem provas nenhuma, já aparece o fantasma da ameaça de morte. Então, quer dizer, o sujeito é o criminoso e depois joga a pecha sobre você. Isso é o Sleeping Giants, é isso. É exatamente isso. Pô, esse papo aí da ameaça de morte, meu Deus do céu. Sabe o que eles consideram ameaça de morte? A pessoa entrou, se deu o trabalho de fazer um fake, foi até o inbox da pessoa e falou assim: eu vou te matar. Vá numa delegacia com esse negócio aí, dizendo que é ameaça de morte, ver o que ele vai falar pra você. Para perder meu tempo, claro, né? Uma ameaça de morte precisa ser mais substancial. Uma pessoa, para uma pessoa fazer um fake, entrar no seu perfil, mandar uma mensagem no seu inbox dizendo que vai te matar, não custa nada. Se a pessoa mandasse uma carta para sua casa, bom, então ela tem que saber o seu endereço, para mandar pro seu e-mail, né? Tem que saber o seu e-mail, já é um dado um pouco mais pessoal, não é uma coisa que tem, não sei se você tem manter o e-mail público também, né? Mas é um pouco diferente, né? A pessoa ligar para sua casa, né? Enfim, né? Tudo isso aí precisa de alguma substância. Agora, uma pessoa faz um fake, vai lá, escreve um negócio, fala, vou te matar. Isso é uma ameaça de... Isso não é uma ameaça de morte, meu filho. Isso é uma bravata. A palavra bravata sumiu do vocabulário dessa galera aí. Bravata, né, é uma pseudo-ameaça, uma ameaça infundada, né? É uma ameaça infundada. Tipo assim, se eu discuto com um cara lá do Maranhão e falo assim: se eu te cruzar contigo na rua, eu te cubro de porrada, né? O cara lá de São Luís do Maranhão, qual que é a chance de eu cruzar com esse sujeito na rua? Né? Isso é uma bravata. Não vai acontecer. Não é uma ameaça de verdade. Não é realmente uma ameaça. Não é uma promessa, né? É só eu fingindo, né? Me fingindo de macho. Quer dizer, as pessoas perderam. Isso aí até vocabulário, né? As pessoas perderam o vocabulário, não é possível. Quer dizer que tudo é uma ameaça agora? Enfim, né? Os termos estão perdendo sentido já. Vamos seguindo, se você puder. Vamos lá então. Pessoal, tem uma nota aqui, né, feita pelo senhor Edson Fachin, pelo ministro Edson Fachin, que eu queria ler para vocês, que se trata do general Vilas Boas, né? É o seguinte: diante das afirmações publicadas e atribuídas à autoridade militar e na condição de relator no STF do HC 100... Pois não, se puder. Só esclarecer aqui uma coisa. Só para entendermos bem a nota do Fachin. O general Vilas Boas, todos se lembram, quando o Supremo estava julgando um habeas corpus para tentar libertar o Lula e que estava causando uma comoção imensa no país, o general Vilas Boas, ele escreveu um tweet que fez as coisas tremerem, pelo menos dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom,
Ele agora publica um livro, o general Vilas Boas publica um livro e conta o que é que aconteceu e por que é que ele escreveu esse tweet e como ele consultou todo o alto comando para escrever esse tweet. Pronto. E uma vez que isso vem no livro, o senhor Fachin decide escrever esse comunicado hoje. Desculpa, eu tava resolvendo um negócio aqui com o Anderson. Então, posso ler a nota, então? Sim, agora lê. Perfeito. Sim. Diante de afirmações publicadas e atribuídas à autoridade militar e na condição de relator no STF do habeas corpus 152.752, anoto ser intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. A declaração de tal intuito, se confirmado, é gravíssima e atenta contra a ordem institucional. E ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição. Está na Constituição, artigo 142, que, abre aspas, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fecha aspas. Frustrou-se o golpe desferido nos Estados Unidos da América do Norte contra o Capitólio pela postura exemplar das Forças Armadas dentro da legalidade constitucional. A grandeza da tarefa, o sadio orgulho na preservação da ordem democrática e do respeito à Constituição não toleram violações ao Estado de Direito democrático. Por derradeiro, registro que o julgamento daquele habeas corpus foi suplantado pela apreciação colegiada posterior do Tribunal Pleno das ADCs 43, 44 e 54, em exame que, no entender expresso desta relatoria, deveria ter antecedido o julgamento da impetração. Fiz constar explicitamente no despacho então que, abre aspas, como é notório, pende de julgamento o mérito das ADCs 43 e 44 da relatoria do ministro Marco Aurélio, cujo tema precede, abarca e coincide com a matéria de fundo versada no presente writ. Fecha aspas, Brasília, 15 de fevereiro de 2021. Ministro Edson Fachin. Se você puder. Bem, o seguinte, o que é que eu gostaria de comentar sobre esse texto? Esse texto, primeiro eu queria relembrar o que é que dizia o tweet do general Vilas Boas. Dizia o seguinte: nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Assegura à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à posse social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Ora, o que o Sr. Fachin está fazendo é o seguinte: primeiro, ele está provocando as Forças Armadas. Neste texto que ele escreveu, ele está provocando, está desafiando as Forças Armadas. Evidentemente, o que o Supremo estava fazendo naquele momento era preparar-se para impedir que Lula fosse preso, era alterar o ordenamento jurídico, era violar a Constituição, era causar comoção no país, era desrespeitar a Constituição, era tudo isso. E o tweet do general Vilas Boas relembrou que a população não ia admitir essa impunidade, não ia admitir essa bofetada do Supremo Tribunal Federal na legalidade, na ordem legal do país,
E isso teve efeitos. Bom, vejam que isso agora é relembrado num livro e era totalmente desnecessário esse comunicado do senhor Fachin. Além do mais, um comunicado completamente canalha, que vem comparar o que aconteceu, os episódios ainda pouco claros do que aconteceu no Capitólio, e fazer um paralelo que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Portanto, uma manipulação de fatos que não tem nada a ver. E dizendo que, no fundo, as Forças Armadas no Brasil estão na ilegalidade. E que ninguém pode fazer pressão sobre o judiciário. O que o Fachin, no fundo, diz é o seguinte: nós somos os autocratas que mandamos nesse país. Ninguém está acima de nós. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Nós podemos jogar a Constituição no lixo. Nós podemos fazer julgamentos e daí a um ano fazer um julgamento contrário porque é de conveniência do réu que nós estamos julgando. Eles se acham acima da lei, acima da Constituição e se acham os intocáveis. Pronto, tudo em nome da democracia. Eu só lembro duas coisinhas recentes. Ministros do Supremo fizeram reuniões na sua casa para decidir quem ia ser eleito ou não na Câmara dos Deputados e no Senado. Numa intervenção a mais descarada num outro poder. Os ministros do Supremo estão ameaçando o Congresso se a deputada Bia Kicis for presidente da CCJ na Câmara. Isso é uma vergonha e um assinto à divisão dos poderes. Agora vem esse sujeito que é um petista, mas um petista daqueles de carteirinha, que vem, no alto da sua soberba, dizer que, não, o Supremo é intocável. E que o Supremo não pode... E que um militar, como era o comandante do Exército naquele momento, o general Vilas Boas, não tinha o direito de escrever o que escreveu. E que, portanto, as Forças Armadas são os foras da lei no Brasil. Quando os foras da lei são os do Supremo Tribunal Federal. Que não respeitam a Constituição, que invadem os poderes do Executivo, invadem os poderes do Legislativo e se acham os supremos comandantes do país. Isso é um problema, se você puder, que a gente está falando aqui já há muito tempo, né? Esse modelo do Poder Judiciário independente, onde o STF era a última instância, isso servia numa época em que nós tínhamos condições, né, de promover a função de ministro do STF pessoas de reputação realmente ilibada, que tivessem de fato notório saber jurídico, né, e que tivessem o mínimo compromisso com a ordem institucional. O problema é que o fato é a população, que é o poder constituinte, né, o povo que é o poder constituinte, já perdeu a confiança de que as coisas, ao chegar no STF, vão ser tratadas com justiça. E é preciso que a gente encare esse problema. A gente não pode fingir que um mecanismo de controle institucional sobre o STF seja a derrota da democracia. Não é. Não é de maneira nenhuma. O STF, os membros do STF precisam prestar contas de algum jeito pelo que fazem. E prestar contas diretamente, não indiretamente.
né? Não indiretamente. Tem uma decisão, por exemplo, que eu achei uma decisão não, perdão, um projeto que eu achei muito interessante do Carlos Jordi, que eu sinceramente eu tenho, né? Óbvio, qualquer mudança vai trazer prós e contras, né? Mas é preciso pelo menos discutir isso, né? Que é a proposta de fazer com que os crimes de responsabilidade de ministro do STF sejam julgados por júri popular. Havia essa proposta aí. Você estava lembrado disso, Zé Buda? Eu não me lembrava disso. É uma proposta do Carlos Jordi, do ano passado, não prosperou, evidentemente, né? Mas que tinha como efeito o seguinte: os crimes de responsabilidade não seriam mais julgados pelo Senado, seriam julgados por júri popular. Ou seja, a população se incumbiria de fazer o julgamento do ministro do STF em caso de crime de responsabilidade. Bom, eu acho que a discussão precisa ser posta, né, se você puder. Ainda que você tenha reticência, eu não sei se eu concordo com isso, pode ser que isso gere mais problema ainda, etc. Bom, né, mas a discussão precisa ser posta, né, se você puder. Não, o que eu acho que precisa ser posto é o seguinte: é que os ministros do Supremo não fiquem acima da lei. Porque, na prática, o sistema que está construído no Brasil, eles não são julgados por ninguém, porque nós vimos o que aconteceu com os pedidos fundamentados que estavam no Senado, pedidos de impeachment, foram todos bloqueados pelo Sr. Alcolumbre e arquivados de uma vez só quando ele ia sair da presidência do Senado. Portanto, está criado um sistema em que eles estão acima da lei, ninguém os pode investigar. O que é isso? Por que não? Então, eu não sei, eu sinceramente eu fui assim um pouquinho apanhado de surpresa com com a leitura desse projeto, não conhecia. Seria pensar um pouco, mas realmente precisamos pensar um meio em que o quê? Em que efetivamente os ministros do Supremo estejam sujeitos à lei. Como é que seria, se você puder, aproveitando, vamos aprofundar um pouco essa discussão aqui. Na época do Império, por exemplo, como é que um problema desse seria resolvido? Ou que remédios haveriam para um problema desse? Bom, eu acho que eu não conheço muito bem o sistema legal do Império, mas acho que em certas coisas do Supremo haveria possibilidade da intervenção do poder moderador, né? Porque há certas coisas, há certas distorções que estão acontecendo no Brasil que não poderiam ficar consagradas como institucionais, né? É o que eu acho. Mas seria um pouco, enfim, seria estudar um pouco e seria me informar um pouco melhor para poder discutir esse assunto. Mas o que é fato é o seguinte: nós estamos diante de uma realidade. Essa realidade é o seguinte: os ministros do Supremo estão acima da lei. Eu não digo isso por minha conta. Eu já li artigos de juristas que dizem exatamente isso. Que na prática a lei é igual para todos, menos para os ministros do Supremo. Que eles estão acima da lei. Perfeitamente, César Budan, perfeitamente. Aliás, eu queria comentar aqui, tenho aqui, enquanto nós fomos dando aqui as notícias, eu peguei aqui 2 tweets do Roberto Jefferson, que eu queria aproveitar para ler. Diz o seguinte: o judiciário soltou mais de 30 mil presos durante a pandemia. Fachin proibiu que a polícia realizasse operações nas favelas. Diante da pesquisa que mostra que 85% dos brasileiros é contra a liberação de presos por conta da pandemia, fica a pergunta: a quem o judiciário atende? Bom, depois ele diz o seguinte, a respeito também do texto do Fachin: o que é realmente intolerável é uma Suprema Corte que muda o entendimento sobre uma legislação a depender do momento e do freguês. Intolerável é querer anular uma condenação em 3 instâncias para agradar ao patrão. Essa é uma das reações a essa declaração
do senhor Edson Fachin. Há uma outra, não é, que nós temos aí, Ítalo, que é do deputado Daniel Silveira. Não sei se você quer ler, se quer que eu leia aqui. Mas pode ler isso, se você não se importar. Pronto. Daniel Silveira, não Fachin. Intolerável e inaceitável não são expressões sobre o judiciário. Intolerável e inaceitável é que marginais da lei componham a Suprema Corte. Intolerável e inaceitável é que você esteja nessa corte. Isso sim é intolerável. Isso sim é inaceitável. Eu leio isso porque isso é uma declaração de um deputado a essa agressão do ministro Fachin, no fundo, às Forças Armadas, enquanto qualificando-as como fora da lei. Né? É o que está dito no comunicado dele. Perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, qual que é... É um pouco espantoso isso, né, Sepúlveda? O que o senhor acha que Fachin... Por que fazer esse tipo de coisa agora, Sepúlveda? O senhor acha que você acha que há uma estratégia ou foi Billy por parte do ministro? Sei que a gente está entrando num campo mais especulativo aqui, mas eu queria ouvir o senhor sobre isso. Bom, a análise também é especulação, né? Uhum. Eu não sei se é para tentar afirmar eles confundem Supremo Tribunal Federal com o poder supremo do país. Eles se acham o poder supremo do país. Eu não sei se isso é uma afirmação de quem está percebendo que as bases físicas do seu poder supremo estão tremendo, então quer afirmá-lo, ou se isso é uma provocação mesmo de quem diz o seguinte: nós é que mandamos no país, nós fazemos o que queremos, nós estamos acima da lei e ninguém nos faz nada. Inclusive, nós insultamos as Forças Armadas, dizemos que são fora da lei e depois fazer essa comparação com os Estados Unidos, que é aberrante, né? Uma aberração que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas para criar um sistema, para criar um clima de comoção contra o que disse naquela época o general Vilas Boas. Eu, sinceramente, não consigo entender qual a intenção, mas me parece muito difícil que não haja uma intenção, porque isso podia perfeitamente ter ficado calado, não ia acontecer nada, é um fato histórico e acabou. E vê-se que é uma provocação do Fachin. Perfeito. Se você puder só... E bata meu governo no próprio presidente, é óbvio. Perfeito. Se você puder só avisar o pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram, né, que logo a gente vai cair essa live aqui, a gente vai criar uma outra logo em seguida, tá? Bom, caímos aqui já, vai? Perfeito. Acho que eu consegui avisar pelo menos um pouquinho, com um pouquinho de antecedência, né? Que a gente tava caindo, né? Então daqui a pouco a gente vai voltar aqui pelo Instagram, mas a gente tá seguindo com vocês aqui pelo Facebook, tá certo? Me avisa quando voltar para poder conversar com o pessoal. Voltou? Voltamos. Então, pessoal, nós estamos voltando aqui pelo Instagram, né? No Facebook nós não caímos, né? Mas voltamos aqui pelo Instagram. Por que isso acontece? Né? Isso é normal, né? O Instagram tem um limite de exatamente 1 hora de transmissão ao vivo, né? Então, a hora que dá 1 hora, na hora que dá mais ou menos 2 minutos para dar 1 hora, ele já começa uma contagem regressiva aqui pra gente. E a hora que dá 1 hora, a gente cai, né? E a gente só precisa entrar de novo e fazer uma nova live. Isso é do sistema deles mesmo, tá? Não é nenhum tipo de censura, nada do tipo, tá bom? Vamos seguindo com a nossa pauta, então, se você puder. Eu queria comentar um pouquinho o seguinte, né? O Estadão fez uma afirmação bastante interessante, para dizer o mínimo, né? Ele diz o seguinte, que Biaquices na CCJ é bolsonarismo clássico. Olha só, o bolsonarismo já tem a fase clássica e a fase tardia. Infiltrar um agente para destruir uma entidade republicana. Essa é a afirmação, né, do Estadão.
Como é que tá essa questão aí? Comenta isso aqui pra gente. Acontece o seguinte, esse é um artigo publicado no site do Estadão, na página o artigo é escrito por Demócritos, que é porta-voz, presidente da Rede de Sustentabilidade, no estado de São Paulo. Bom, eu queria chamar a atenção porque me parece muito interessante, e isso tem a ver com o tema que nós estávamos com os temas que nós tratávamos anteriormente. Primeiro, a inversão do discurso, a criação de narrativas, e depois o uso do Supremo para governar o país. A rede é profissional em usar o Supremo para governar o país. Eles têm um sistema, toda hora eles entram com alguma coisa no Supremo para derrubar decisões do presidente, para, enfim, qualquer coisa. Para conseguir alguma coisa que eles não conseguiram na Câmara dos Deputados ou no Congresso, eles vão para o Supremo. Eles manipulam e governam, muitas vezes, através do Supremo. Bom, veja o que é que esse sujeito diz. Que ele diz o seguinte, como você diz, as linhas clássicas da atuação do bolsonarismo, tem uma que se vem mostrando frequente e, infelizmente, eficiente para o projeto de desmonte da República. Eu não sabia que tinha isso. Você sabia que tinha um projeto de desmonte da República? Isto é uma narrativa criada. Bom, qual é o método? Indicar para o comando de uma instituição pessoas que são absolutamente contrárias aos ideais e motivos de ser da entidade. Vejam bem isto, aos ideais e motivos de ser da entidade. Ricardo Salles como Ministro do Meio Ambiente. Marcelo Augusto Xavier da Silva na FUNAI. Sérgio Camargo como Presidente da Fundação Palmares. Damares Alves como Ministro da Mulher, Família e Direitos Humanos. E Ernesto Araújo no Itamaraty. Vejam a canalice dessa versão. Eles não são contrários a ideais nenhum, eles são contrários às ideologias que comandavam essas pastas. Eles estão desmontando o sistema ideológico do qual a rede é uma das participantes que até agora e há décadas comandam o país. Há uma ruptura com a ideologia que dominou o país, seja pela mão do PSDB, seja pela mão do PT, com os seus asseclas, dominaram o país completamente. E isso está sendo desmontado em pontos chaves, então o sujeito diz o seguinte, isso é o desmonte da República. E agora a tática se repete com a indicação da deputada Bia Kicis para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E diz o seguinte, o perigo de uma CCJ sob o comando de Kicis não é apenas o engavetamento de projetos que desagradam ao bolsonarismo, mas principalmente dar seguimento sob o carimbo da constitucionalidade a propostas que são flagrantemente inconstitucionais. Em tempos de fake news e pós-verdade, o que é inconstitucional passaria a ter uma forma constitucional. Então, você veja o seguinte, tudo isto é uma narrativa. Não há nenhum fato concreto que justifique isso, mas é uma narrativa montada. Então, o seguinte, a fake news já passou a ser, na concepção dessa gente, muita gente julga que fake news quer só dizer notícia falsa. Não, para essa gente, fake news é tudo. É toda a operação ideológica que desmonta a ideologia do politicamente correto, as ideologias de esquerda, o aparelhamento do Estado pela esquerda, tudo isso é fake news. Tudo isso é pós-verdade. Eu acho impressionante esse artigo, eu quando vi esse artigo, acho impressionante o seguinte, como se monta uma narrativa sem base em qualquer fato e depois se acusa do desmonte da República. E havia que seria uma peça desse desmonte. Vamos ler o artigo, acho que vale a pena, gente. Eu sei que eu peço que você que está me assistindo, que você prepare aí o Engov,
né? Prepare aí o sal de frutas, né? Porque vai ser difícil. Mas vamos lá. Respira fundo e vamos. Dentre as linhas clássicas de atuação, eu não aguento com isso, gente. Linhas clássicas de atuação. Já existe o clássico no bolsonarismo, né? Já tem o ortodoxo e o heterodoxo, né? Quer dizer, pessoal, gente, já começa a alucinação já começa na primeira linha, né? Na primeira linha. Sim. Vamos lá. Dentre as linhas clássicas de atuação do bolsonarismo, tem uma que vem se mostrando frequente e, infelizmente, eficiente para o projeto de desmonte da República. Indicar para o comando de uma instituição pessoas que são absolutamente contrárias aos ideais e motivos de ser da entidade. Né? Ou seja, eles estão admitindo aqui o seguinte, né, que os órgãos de Estado eles já deveriam ser de esquerda. Porque claro. Né? Então assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ricardo Salles como ministro do meio ambiente. Bom, então só existe meio ambiente, só existe cuidado com o meio ambiente se você seguir a cartilha básica por exemplo, da ideologia ambientalista, né? Marcelo Augusto Xavier da Silva na FUNAI. Esse eu vou assumir com vocês que eu não conheço a atuação, né? Mas deve ir na linha do resto. Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares. Sérgio Camargo é o sujeito que fala o seguinte, olha, nós não podemos, né, reduzir o negro à sua africanidade. Né? Esses dias eu estava discutindo com um rapaz militante do movimento negro, né? E eu falei para ele assim, meu amigo, a sua cor da pele é um detalhe estético, no máximo, detalhe né, exterior. Né? Se for considerar culturalmente, inclusive linguisticamente, você é muito mais luso-brasileiro do que afro-brasileiro. Meu amigo, rapaz, só faltou explodir a cabeça. a tampa da cabeça dele assim quase descolou do crânio. Né? Damares Alves como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Deve ser aquele pessoal que acha que é ruim por esse pedófilo, né? Já que a principal atividade da Damares Alves no ministério é esse, né? Deve ser achando ruim, né? Ernesto Araújo no Itamaraty. Por que vai achar ruim um diplomata de carreira no Itamaraty? Não sei, né? Os exemplos são vários e os resultados desastrosos. Né? Tá ali, são desastrosos, né? Quais são? Mais uma vez a tática se repete com a indicação da deputada Bia Kicis para assumir a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados. O acordo entre o presidente da Câmara e o comando do PSL, o Planalto, já está firmado. Foi negociada uma vaga relevante na mesa diretora da Câmara para a cúpula do PSL, em troca do comando da comissões importantes para a ala ideológica bolsonarista. A CCJ é a comissão mais importante do Legislativo. Você veja que, então, já tem uma pecha também, ala ideológica bolsonarista. O que é isso? Quer dizer que um deputado não pode ter ideologia? Quer dizer, está cheio de gente ali da ideologia de não sei o que, mas não pode... tudo é uma narrativa. Então, vamos lá. A CCJC é a comissão mais importante do Legislativo. É ela que define se as leis propostas e votadas no Parlamento são constitucionais ou não. Para os projetos avançarem, precisam de um carimbo da CCJC. Né? Ou CCJ, né? Porque é Constituição... Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Tem um C a mais. E por outro lado, um veto é o que basta para enterrá-lo. O perigo de uma CCJC sob o comando de Kicis não é apenas o engavetamento de projetos que desagradam o bolsonarismo, mas principalmente dar seguimento, sob carimbo de constitucionalidade, propostas que são flagrantemente inconstitucionais, porque evidentemente uma ex-procuradora de justiça deve saber muito menos de lei do que o douto jornalista do Estadão.
Né? esse sujeito da rede, né? O Giovanni Montes, Oi? porta-voz da rede. Não, quem escreve isto é o porta-voz da rede Ah, em São perfeito, Paulo. perfeito. É isso mesmo. É. Sim, mas acontece o seguinte: de onde é que ele tirou que ela vai fazer coisas inconstitucionais? Uma afirmação gratuita. Qual é a prova disso? Gente, né, eu não vou ler o resto, sinceramente, se você puder, você vai me perdoar, mas. Não, é o seguinte, é muito interessante pelo seguinte, porque você vê que ele termina por dizer assim: precisamos repactuar pela unidade na defesa dos valores republicanos e democráticos para combater este tipo de ativismo legislativo fanático. O que é isso? O que é isso? Ou seja, você vê que existe uma gangue ideológica que há décadas domina o país e que não quer dar espaço para qualquer contestação. Por isso vem CPI das fake news, por isso vem perseguição com inquéritos ilegais no Supremo, por isso vem Sleeping Giants e dizem que é o discurso do ódio. Isto faz tudo parte de uma máquina. Ou seja, o país não pode se libertar desta gangue ideológica. Sim. Sim. Pois. Não, é cada coisa, né? Se você puder. É cada coisa. Vitor, não sei se você viu que hoje o Instituto Igarapé, né, o famoso Instituto Igarapé, já entrou no Supremo da Sorelona Sabó, né, a famosa. Lembra-se que houve aquele caso todo no início do governo do presidente Bolsonaro com o seu Moro, né, que quis trazer a senhora Ilana Sabó para dentro do governo, para um dos coisas do governo. Bom, ela já entrou, o Instituto Igarapé já entrou no Supremo pedindo para derrubar os decretos do presidente Bolsonaro sobre as armas. E mais uma vez nós vamos ver a interferência do Supremo no governo. Quer dizer, não há governo no país, impossível. Com essa gente não há, porque eles decidiram que essa ideologia não pode ser combatida. Sim. Gente, eu espero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Se a gente não tomar uma posição forte nesse momento, se a gente ficar de meio termo, eles puxam a gente pro lado deles. Né? Claro. Isso aqui é um cabo de guerra. Isso aqui é um cabo de guerra. Se a gente... qualquer tipo de concessão nesse momento, né? A gente tem que se... Eles estão se radicalizando. Se a gente não se radicalizar, a gente... Ele não consegue nem o meio termo. Nem o meio termo. Né? Exatamente. E depois outra coisa. Eles usam todos os mecanismos do Estado, subvertem toda a questão da democracia, não é? Porque, afinal de contas, houve uma eleição no Brasil. Pautas foram vitoriosas. Mas eles usam todos os mecanismos em nome de refundar a República, não é? Ou restaurar a República, não seja lá o que isso quer dizer, e a democracia. Isso mostra, se você puder, o quanto a gente está defasado. A população, né? Quem está nos assistindo precisa entender que, se for da sua vocação, você não pode ficar de fora dessa luta. Você precisa se organizar localmente, se necessário, constituir grupos de instâncias de poder. É assim que você começa a modificar um sistema. É assim que você começa a ter meios de perfurar essa impermeabilidade que eles criaram. Né? E isso aí, alguém pode me perguntar, mas espera lá, mas que por exemplo, eu falo muito, seja síndico do seu prédio, né? Seja síndico do seu condomínio, seja presidente da associação dos moradores do seu bairro. Né? Alguém pode perguntar o seguinte, mas pera lá, você está falando do STF? De repente você veio para falar de síndico de prédio? Assim, meu caro. Veja o que aconteceu nos últimos meses aí.
as restrições absurdas. Quem foram os maiores responsáveis aí em condomínios, por exemplo, em impor restrições e multas aos moradores? Não foram síndicos de prédio? Não foram associações de bairro? Essas pessoas não deram guarida, não deram algum respaldo para as decisões dos grandes? Porque, veja, a decisão é tomada aqui, mas para chegar até aqui, há um caminho a ser percorrido. Há uma corrente a ser percorrida. Não, o ministro do STF não vai até a sua casa pessoalmente fazer a ordem dele ser cumprida. Para que a ordem dele faça algum efeito na sua vida, é preciso que haja toda uma corrente. A gente precisa ocupar os lugares dessa corrente. Para ontem. E não tem como você começar pelo meio. Você tem que começar pelo começo. Comece pelo começo. Eu falo muito para vocês precisam ter, né, o Alan fala isso também, né, a gente tem que ter jornais conservadores nas cidades. Né, porque senão, meus caras, narrativas como essa, de Estadão e Companhia Limitada, isso aqui vai ficar sendo a única verdade disponível. A imensa maioria da população não é... Veja bem, a imensa maioria da população ela é conservadora, porque ser conservador é simplesmente ser normal. Mas ela não tem vínculo com o movimento. Não é que nem vocês aqui que são pessoas que têm noção de que existe algo substantivo acontecendo e já se deram conta que precisam fazer alguma coisa. Isso é 90% de quem está assistindo aqui a gente agora tem isso na cabeça já. Já está montado isso na cabeça de vocês. Vocês já entenderam, já tomaram posse dessa realidade. A maioria das pessoas não é conservadora na maioria das coisas, né? Pode ter enfim, suas fraquejadas, né? Mas a maioria das pessoas são conservadoras. A maioria das pessoas acham que o pai e a mãe são os principais responsáveis pela educação do filho. A maioria das pessoas acha que um cidadão de bem ter uma arma em casa para se defender é um direito. A maioria das pessoas não espera algo dado pelo Estado, mas acredita naquilo que é conseguido através do fruto do seu trabalho. A maioria das pessoas é isso. Faz isso. Acredita nisso. Mas isso não quer dizer que essas pessoas elas são parte do movimento conservador. São parte do movimento que entende, que já está entendendo o que está acontecendo. A maioria das pessoas ainda lê isso aqui e fica no mínimo com uma certa dúvida. Ainda que as pessoas estejam percebendo o que está acontecendo, ainda que o povo brasileiro esteja cada vez mais ficando com a sua intuição apurada em relação à sacanagem alheia, se você não dá... Se tudo que o cara ouve é mentira, e ele não ouve a verdade em momento algum, ele fica no mínimo confuso. Ele pode não aderir à mentira de fato, com todo o seu coração. Mas ele fica confuso. Ela não é sepulda. Se o cara não ouve a verdade em momento algum, ele só ouve mentira, ainda que ele não dê a sua perfeita adesão à mentira, ele fica confuso. Ele fica confuso. E as precisamos tirar as pessoas da confusão. Quantas pessoas você conhece hoje que não estão confusas? Que confusão é o estado é o termo para descrevê-las perfeitamente. Você precisa tirá-las da confusão. Como é que você tira-las da confusão? Você apresenta algo que é uma alternativa à mentira que eles estão acostumados a ouvir. Você apresenta para eles a verdade. Ah, mas eu não consigo fazer a apresentação dessa verdade de maneira bonitinha como faz o Estadão. Meu filho, muita gente você vai demorar para você persuadir mesmo. Né? Ah, se eu tivesse um jornal todo diagramadinho, tudo certinho e tal, nossa, eu conseguiria atingir muita gente. Pois é, com panfletos se atinge menos. Muita gente vai olhar um panfleto, não vai dar muita bola, não vai dar muita atenção, porque é um panfleto. Mas se você fizer o panfleto, você atinge algumas pessoas. As pessoas podem te ajudar a passar para o próximo nível. É assim, é trabalho de formiguinha. E olha, o trabalho de formiguinha ele é exponencial.
1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32, 32 64, 128 e assim por diante. Ô Ítalo, Pois não. muitas vezes pessoas perguntavam, mas eu fiz um blog e só 50 pessoas veem. Eu pergunto o seguinte, alguém fala com 50 pessoas durante o dia? Não. A pessoa pode parecer, isso é muito pouco. Tem blogs aí que falam com milhões de pessoas. Não interessa. Você fala com 50 pessoas. E isso vai criando uma rede, propriamente. Como é que é feito uma malha, um pullover, uma coisa assim? Com imensa rede que vai se unindo ponto por ponto e vai criando uma imensa malha. A pessoa só presta atenção no que está em cima, no que tem mais alcance. Mas ela não percebe que a opinião pública se forma de todas essa miríade de gente. Então, se a pessoa tem um canal que 10 pessoas veem na cidade dela, é importante. A pessoa importante. só fica pensando, eu preciso ter 1 milhão de pessoas. Não, desculpa, não é. 50 pessoas, é que as pessoas perdem o senso de proporção, né? 50 pessoas é uma sala de aula. Claro. Que você abra o seu webcam ali e fale para 50 pessoas. No total, né? Contando aí as pessoas que assistem durante o ao vivo e as visualizações depois. 50 pessoas. Você deu uma aula por dia. Você já tem o efeito que um professor tem. E depois a pessoa não percebe que a opinião, ela precisa se capilarizar. Foi exatamente uma das coisas que a esquerda não conseguiu. Ela conseguiu comprar votos nas capilaridades da sociedade, mas ela conseguiu convencer as capilaridades da sociedade? Ítalo, já contei aqui, mas eu tenho constatado uma das coisas que me tem impressionado, por exemplo, em relação à Terça Livre. São pessoas que eu encontro, por exemplo, em vários lugares. Aqui em Fortaleza, vou para repetir, eu agora não me lembro do nome dele, mas uma vez até eu saudei aqui, um porteiro de um prédio onde eu costumo ficar e que diz, eu vejo o Terça Livre. Você diria, mas ele não está vendo o jogo de futebol, não, ele está vendo Terça Livre. Isso é uma capilaridade que você não pensava que poderia ser atingida. Está sendo atingida. Agora, uma pessoa pode fazer isso na sua cidade pequena e isso tem uma influência muito grande, porque aquela cidade tem uma opinião que se forma. Eu tive um relato aqui esses dias de um amigo meu, né, que teve um falecimento na família e ele estava acompanhando, né, o carro da funerária, né, com o caixão, né, e o parente dele, né, e ele foi conversando com um motorista do carro da funerária. Aí o motorista começou a falar, não, porque China, porque OMS, porque globalistas, porque não sei o que, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse meu colega, esse meu amigo virou pro motorista e falou assim, você conhece o Terça Livre? O motorista virou pra ele e falou assim, você também é um dos nossos? Muito interessante. Muito interessante. Eu achei particularmente curiosa essa expressão que ele usou. Você também é um dos nossos? Ou seja, um sentimento de pertença, né? Você muito também interessante. É um dos nossos. Olha que interessante, né? Agora, isso é o que muitas vezes as pessoas não entendem. E também diz o seguinte, mas eu falo, a pessoa não abre os olhos. Calma. Um dia pode ser que ela abra. É uma frase, ela ficou com muita coisa na cabeça que você disse, e depois ela vê uma realidade e diz, não é que aquela pessoa tinha razão. Então, tudo isso é de uma importância muito grande. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, demais. Né? Me veio a curiosidade agora. Eu vou até fazer uma enquete depois no meu grupo, no meu canal no Telegram.
Aliás, pessoal, que ainda tá me assistindo aí, que ainda não nos segue no Telegram, né? Siga lá, t.me/Italo Lorenzon. Ou no próprio Telegram mesmo, na barra de busca, né? Você coloca lá, Italo Lorenzon. E também siga o canal do seu Sepúlveda, né? Que é Radar da Mídia, né? É t.me/Radar da Mídia ou só Radar da Mídia. Vai estar entre parênteses Sepúlveda, né? Entre parênteses mesmo. Exatamente. Vai estar lá Sepúlveda. Mas o nome do canal é Radar da Mídia. Tá bom? Bom, vamos seguir então com a nossa pauta aqui. Mas antes disso, né, o que eu queria dizer é o seguinte, que me interessou em saber quantos dos nossos ouvintes, né, nossos espectadores estão assistindo a gente agora, quantas vezes você já encontrou outra pessoa que também assiste o Terça Livre e você não sabia que ela assistia. E eu vou fazer essa enquete lá, eu vou pedir para vocês contarem seus relatos, né, de vezes que vocês encontraram, né, vocês estavam na rua, né, ou pegando um Uber, alguma coisa do tipo assim, e você encontrou um outro seguidor do Terça Livre, né? Acho que seria interessante, eu fiquei curioso. Bom, vamos seguindo aqui. A Alemanha contratou cientistas para justificar medidas autoritárias contra a Covid-19, diz jornal. Um dos maiores jornais da Alemanha, o Die Welt, obteve evidências que o Ministério do Interior alemão contratou cientistas do Instituto Robert Koch e de várias universidades para justificar os lockdowns no país. As informações foram divulgadas no último dia 7 de fevereiro. Os documentos, com mais de 200 páginas recuperadas após uma batalha judicial com o Instituto Koch, né? Revelam correspondência interna entre o Ministério do Interior e os pesquisadores. Nas páginas divulgadas pelo jornal, o secretário de Estado, Markus Kerber, pede aos pesquisadores que desenvolvam um modelo no qual possam basear medidas preventivas e repressivas. Olha interessante, olha o termo que ele está usando aí. Ele pede, o cara encomenda um modelo em que ele possa se basear, em que ele possa basear medidas preventivas e repressivas. Em apenas 4 dias, os cientistas, trabalhando em estreita coordenação com o Ministério, desenvolveram um documento que descreveu o pior cenário em que mais de 1 milhão de pessoas na Alemanha poderiam morrer de Covid-19 se a vida social continuasse como foi antes da pandemia. Com base nas terríveis projeções, o Estado alemão respondeu com mudanças legislativas abrangentes em leis antigas para promulgar medidas rígidas, incluindo os bloqueios sem precedentes que começaram em março. Isso gerou uma enxurrada de ações judiciais questionando a constitucionalidade das medidas, que vão desde a perda da renda ao isolamento de idosos, passando pela obrigatoriedade de que as pessoas permaneçam em suas casas e evitem locais públicos, o que viola os direitos fundamentais da liberdade pessoal. Em resumo, as autoridades alemãs teriam pago ao Instituto Koch e outros centros de pesquisa para produzir estudos referentes a uma pandemia terrível, e os usaram para promulgar leis inconstitucionais que agora estão sendo derrubadas pelos tribunais. Eu acho interessante, se você puder aqui, há uma reação muito forte na Alemanha, né? Coisa que eu vou ser sincero, eu nunca imaginei que fosse ver acontecer, pelo menos não tão cedo, né? Uma reação contra o globalismo, uma manifestação contra o globalismo acontecendo em Berlim, né? Exatamente. Ítalo, eu gostaria, antes de tudo, começar a reflexão pelo seguinte: nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando da Alemanha. Nós estamos falando de um país que sempre primou pela precisão, pela alta capacidade organizativa, pela seriedade da investigação. De repente, nós vemos que se revela uma manobra sórdida de governos ditos democráticos em relação a uma doença
para dar quadros terríveis que não são verdadeiros a respeito dessa doença. O que é isso? Afinal de contas, por que isso? Há uma manipulação da doença? Estes governos, como o da Alemanha, não querem uma investigação, por exemplo, ao que aconteceu na China, e ainda fazem uma fraude, pagando a cientistas para darem projeções falsas e aterrorizantes. Olha, Ítalo, isso para mim dava uma Nuremberg. Literalmente dava uma Nuremberg. Isso não foi só lá. Você se lembra que o Átila Lamarino se baseava num estudo inglês que depois foi desmentido por cientistas pelos métodos matemáticos usados, por tudo mais. E isso também aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido. Como é que é? Então, os países ditos democráticos, sérios, estão cerceando liberdades, perseguindo pessoas. Ontem, em Portugal, o governo disse que poderá começar a cercear, por exemplo, os serviços de internet, os serviços por exemplo, Netflix e outros, bem dos serviços públicos. Não sabe bem o que é que isso quer dizer. Quer dizer, tudo justificado com fraudes. Lembre-se, Ítalo, que nós já falámos disso muitas vezes. Lembro que uma vez até comentámos um texto que saiu no The Guardian a respeito do ambientalismo, que falava exatamente disso, causar o terror na população para as populações cederem às políticas ambientais. Lembre-se que os grandes escândalos sobre a agenda ambientalista veio exatamente de fraudes em modelos matemáticos, com projeções matemáticas de futuro que eram totalmente fraudulentas. E depois essa gente fala de ciência. Se você disser alguma coisa, você é um negacionista. Você tem discurso do ódio. Agora nós estamos diante de um escândalo, que é um governo como o alemão pedir a cientistas falsos cálculos para aterrorizar a população e implantar medidas inconstitucionais. O que é isso? Isso é muito grave, né? E a imprensa no mundo inteiro? Claro, isso é muito grave. É o caso de perguntar o seguinte: quem aterrorizou as populações aqui no país? A imprensa. Quem pagou para a imprensa fazer isso? Por que não há uma investigação sobre isso? Só para frisar aqui, né? Acho que esse tipo de coisa assim não tem muita análise para fazer. É mais a gente mostrar o fato Claro. e deixar a gravidade dele penetrar como numa esponja, né? O que o jornal está dizendo é que pesquisadores foram encomendados para produzir um artigo falacioso, porque quando você manipula as coisas e mostra só o cenário mais apocalíptico, né, isso é uma falácia, né, um estudo científico não pode ser conduzido dessa maneira, né? Então, subencomenda produziram um artigo falacioso que justificasse as medidas repressivas. Olha que doideira, velho. Olha que doideira. Sim. Isso aqui, veja vocês, não é teoria da conspiração. Isso aqui saiu num jornal de grande circulação na Alemanha. Isso aqui está em sintonia com as grandes ações judiciais que estão acontecendo na Alemanha. Inclusive com associações processando os hospitais por conta do tal do teste do PCR, que tem uma taxa de falso positivo, que é um negócio estratosférico. Que dá positivo quando você faz teste em uma mão. Você pega uma mão ali, você faz o teste, você dá positivo. Então, quer dizer, um teste que dá positivo numa mão, não tem como você levar a sério, né?
Mas esse é o critério que se usa. Esse é o critério que se usa. Olha, isso aí precisa de uma Nuremberg realmente. Uma Nuremberg. É uma Nuremberg. A gente tem que passar isso a limpo. Agora, isso é um dos maiores escândalos. Um dos maiores escândalos dos dias dos dias atuais é isso. E você que ficou desde o início batendo, olha que tem malandragem nisso aqui, olha que tem fraude nisso aqui. Você era negacionista. Agora eu pergunto o seguinte: por que a mídia brasileira não põe isso num titular gigantesco dos jornais? Governo alemão pagou para cientistas para fraudarem estudos sobre a doença, para adotar medidas repressivas. Por que não põe isso? Por que ficam acusando o presidente de genocida e não põem isso? Exatamente, se você puder. Exatamente. Bom, vamos seguindo, se você puder. Já estamos caminhando aí já para quase. Quase no fim, né? Oi? Já estamos quase no fim. Já estamos quase no fim programa. já. E essa questão aqui, né, se você puder, a gente vai acompanhar de perto, né? O desenrolar do que está acontecendo na Alemanha, porque o que está acontecendo na Alemanha é paradigmático, né? Como eu disse, lá está havendo uma enxurrada de manifestações e de ações judiciais. Sim. Né? Eu até tenho aqui, deixa-me só procurar um minuto aqui, por favor. Claro. Se você tiver paciência, porque também é da Alemanha. Só um minutinho. Enquanto você puder procura lá, pessoal, dê uma passada no Terça Livre Juntos, tá? Nós estamos aqui com agora 6.345 inscritos, né? Assinantes recuperados, né? Vale lembrar que nós temos uma meta de 9.000, porque nós perdemos a renda total, né, que a gente tinha com as assinaturas, e também perdemos a renda mínima, né? Mas era complementar, que a gente tinha com o YouTube, com o Superchat, com os nossos membros, né? Que eram os membros do canal, enfim, né? Toda essa renda aí ela acabou sendo tirada de nós de uma hora para outra, né? Então nós precisamos aí, para que nós funcionemos o ano inteiro, né? Vale lembrar que esse é o orçamento anual, não é um orçamento mensal. O ano inteiro nós precisamos ter 9.000 assinaturas. A gente fica tranquilo, né? Para que a gente possa programar o nosso ano aí de gastos e investimentos, tá bom? Então, pessoal, dá uma passada. Você que ainda não é assinante, assine o Terça Livre Juntos. Você tem acesso a todos os produtos que nós já produzimos até hoje, seja a revista Terça Livre, o Diário Terça Livre, o Terça Livre Escola, o Terça Livre Academia e a Masterclass. Lembrando, né, que nós tivemos a Masterclass excepcionalmente aberta ao público no sábado, contando com a presença aqui de ninguém menos que o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, dando uma aula para a gente sobre tecnototalitarismo e grande reset. Né? Essas aulas que o ministro deu para a gente aí está disponível para vocês no meu canal do YouTube, né? No meu canal pessoal no YouTube, foi onde a gente fez a transmissão, e também na nossa plataforma do Terça Livre Juntos. As próximas Masterclass, né, serão, via de regra, fechadas apenas para os assinantes. Então, não perca tempo. Vai lá em terçalivrejuntos.com.br. Mesmo se você já era assinante do Terça Livre, né, não custa lembrar, você que já era assinante do Terça Livre, você teve a sua assinatura cancelada. Não por nós, mas pela nossa operadora de cartão de crédito. Então, é preciso que você renove a sua assinatura lá com o Terça Livre Juntos. Tá certo? Então volte a ser nosso apoiador, renove o seu apoio pra gente e dessa vez receba todos os produtos do Terça Livre, todos eles sem nenhuma exceção, tá bom? Então é isso, se você puder. Encontrou aí? Encontrei. É o seguinte, a Cláudia Wild pôs isso no Twitter dela e depois cita um correspondente alemão, né?
o seguinte: um médico de um hospital da Baviera confessou que falsificou atestados de óbito várias vezes sob as instruções do seu médico-chefe. Pessoas que morreram de doenças pré-existentes foram declaradas como vítimas de Covid. Ele veio declarar porque sua consciência pesava e ele entregou a falcatrua. Olha aí. Isso na Alemanha. Foi só ele? Oi? Foi só ele? É. Pergunta. Caso isolado, né? Pois é, pergunta, né? Vamos lá, vamos seguindo então. Vamos sair um pouquinho da Alemanha, ainda continuando na Europa, seu Sepúlveda. Da tradição nossa aqui, um assunto que a gente costuma abordar bastante no Radar da Mídia. Aqueles que acompanham a gente há mais tempo devem se lembrar que a gente acompanhou de perto, né, a questão do independentismo da da Catalunha, né, na Espanha, né? E a gente fez análise aí de quais as forças estavam operando, inclusive forças externas que estavam operando dentro da Catalunha, né? Sim. E olha só interessante aqui, partidos pró-independência conquistam maioria nas eleições da Catalunha, na Espanha. As eleições realizadas na Catalunha, na Espanha, nesse último domingo, mostrou que o movimento da independência na região vem ganhando cada dia mais força. Atualmente, a Espanha é governada por um governo socialista, liderado pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Os 3 partidos pró-independência somados elegeram 74 parlamentares de um total de 135 e poderão formar um governo se conseguirem formar uma coalizão. Antes, eles tinham 70 legisladores, um pouco menos da metade dos votos suficientes para comandar a casa. Os socialistas ficaram com 33 das 135 cadeiras do parlamento. Abre aspas. Uma nova era começa no país com os separatistas passando dos 50% dos votos pela primeira vez. Nós temos uma força imensa para conseguir o referendo e uma república da Catalunha, disse o chefe regional Pere Aragones, que liderou a lista de candidatos do seu partido. Ele pediu ao primeiro-ministro Pedro Sánchez que aceitasse o diálogo para chegar a um acordo sobre o referendo. Entretanto, é prematuro especular sobre futuras alianças governamentais, mas essa possibilidade da união dos 3 partidos seria claramente soberana, o que poderia fazer ir contra o atual governo socialista da Espanha. Sr. Sepúlveda, então olha, essa novela separatista não acabou, né? Não acabou. Mais uma novela ideológica favorecida pelo coronavírus. Por quê? Porque as eleições tiveram uma abstenção a mais alta, creio que desde 1992, uma abstenção que chegou quase a 50%, que é uma coisa altíssima na Catalunha. Isso é o primeiro fato. E essa abstenção favoreceu muito os partidos independentistas. A notícia aí que você leu está muito, muito clara a esse respeito, mas, na verdade, o que aconteceu é que a eleição ficou muito atingida por todo esse caos da pandemia. E, portanto, ela não tem a autenticidade que se poderia julgar. Porque, por exemplo, os partidos independentistas nunca tiveram tantos deputados, mas, entretanto, eles perderam muitos votos. Absolutamente falando, perderam muitos votos. Então, há um avanço político que não se reflete realmente sobre a sociedade. Inteiramente sobre a sociedade. Claro que tem um reflexo social, sim. Bom, depois os partidos independentistas têm posições diferentes. Uns são mais radicais, outros são menos. O Partido Socialista da Catalunha, que é ligado ao PSOE do primeiro-ministro Sánchez, eles têm a possibilidade de comandar esse governo. Eles oficialmente não são independentistas, eles são propriamente um partido camaleônico
E, portanto, isso faz com que eles possam jogar para qualquer lado. Mas eu lembro aqui que a questão de fazer um referendo sobre a independência propriamente da Catalunha é contra a Constituição. Isso geraria um rompimento da ordem constitucional. O que é que vai acontecer não se sabe, mas foi, politicamente falando, um passo adiante dos independentistas. Eu não sei se é um reflexo, como eu digo, da sociedade ou não. Agora, há um fenómeno muito importante. O chamado centro-direita, o Partido Popular, que devia fazer oposição ao Partido Socialista Obreiro Espanhol, é um partido que eu não teria outro nome para dizer, senão um partido traidor. Um partido que trai continuamente o seu eleitorado e um partido que mais se volta para atacar a direita do que a esquerda que domina o país. Uma esquerda que tem o Podemos, é um partido de extrema esquerda ligado ao regime venezuelano, financiado inclusive pelo regime venezuelano e tal. O que é que aconteceu na Catalunha? O Vox, o partido da direita que disputa há muito tempo na Espanha, há muito tempo não, há um certo tempo na Espanha, como uma voz de oposição, consegue um feito inacreditável na Catalunha. Eles conseguem eleger 11 deputados. Contrariando, por acaso, né, Ítalo, contrariando todas as pesquisas de opinião, que não davam isso para o partido Vox. É curioso que esses erros das pesquisas vão sempre contra a direita, ou quase sempre contra a direita. Mas eles conseguiram um ganho muito grande, conseguindo 11 deputados na Catalunha, o que mostra um reforço de uma reação muito forte em plena Catalunha. Por isso, eu diria o seguinte: apesar desse resultado eleitoral, eu acho que é uma aventura lançar-se na questão da independência da Catalunha. Seria uma aventura política. Mas como nós estamos na época das aventuras políticas, nós vimos isso nos Estados Unidos, eu já não sei se isso é impossível ou não, mas isso vai causar um rompimento social na Espanha, a meu ver, vai. Que tipo de rompimento social o senhor vê causando na Espanha como um todo? Você acha que isso pode se alastrar pelo resto da Europa, pela Espanha principalmente, mas pelo resto da Europa também? Acontece que na Espanha há um sentimento, apesar da Espanha historicamente ter uma formação que até é muito interessante, de vários reinos que se uniram, seria preciso, portanto, falar aqui dessa formação histórica da Espanha. Não vou falar agora disso. Mas há muitas pessoas e muitos espanhóis que sentem a Espanha como uma unidade. E as grandes reações que, inclusive, nós noticiámos aqui no Terça Livre, era de grandes manifestações dentro da Catalunha com bandeiras espanholas e não querendo o rompimento da Catalunha com a Espanha. Eu não falo aqui, por exemplo, das consequências económicas, mas eu falo das consequências político-sociais. Há muita gente de influência na Catalunha que não quer esse rompimento. Esse rompimento, na Espanha, pode levar a um conflito. Pode gerar outros focos de rompimento na Espanha, o que seria uma implosão da unidade espanhola e, portanto, a criação de uma desintegração de uma nação na União Europeia. Isso, enquanto dinamismo político, é mais ou menos como você lançar um trem sem freios, né? O que é que vem daí para frente, não se sabe. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós vamos ficar atentos, né? Mais uma vez, nós vamos ficar atentos aí. Acho que são dois temas aí. O Radar da Mídia costuma ter isso, né, se você puder. A gente costuma ter
eleger temas que a gente vai acompanhar e a gente vai fazendo análises mais aprofundadas, inclusive dando upgrades, né? Updates, perdão, né? Updates semanais sobre o tema, né? Então, Alemanha e Catalunha são temas que vão com certeza reaparecer aqui no Radar da Mídia, né, Sepúlveda? É verdade, Ítalo, é verdade. E a Catalunha já se tornou quase um tema do Terça Livre. Pois é, já é um tema... O Radar da Mídia é específico, né? Nós tantas vezes comentámos Sim. manifestações, comentámos a tentativa de um falso plebiscito, enfim, quem for procurar os arquivos do Radar da Mídia vai encontrar isso. Com certeza, com certeza. Bom, se você puder, nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente, né, a sua presença aqui mais uma vez conosco. Oi, Ítalo, a alegria é sempre minha, a alegria de estar aqui no Radar da Mídia, a alegria de ver que o Terça Livre não se dobra e a alegria de ver que aqueles que começaram em cima de joelho estão dispostos a fazer também, se for preciso, outra vez em cima de joelho, mas não se dobrar, isso é uma coisa muito importante. E ver também que essas perseguições são fruto de um desespero. Isso também dá uma grande alegria. Se você permite fazer um jabazinho aqui do meu canal, eu ontem Claro, fiz... fica à vontade. Eu fiz ontem um vídeo no meu canal de um tema mais espiritual, que era a questão das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, mas eu falei exatamente disso, do fenômeno que existe de uma aproximação de um plano que durante muito tempo os iluministas quiseram para o mundo, né? Que é esse domínio da técnica, esse domínio que falou até o ministro Ernesto Araújo, né? Que é o tecnototalitarismo, o racionalismo e tudo mais, mas ao mesmo tempo um desespero que os faz perseguir canais, por exemplo, como o Terça Livre. Por quê? Porque dão voz a um descontentamento profundo. Há um descontentamento profundo nas almas. E isso é um tema que eu tratei ontem e que quem quiser poderá lá procurar no meu canal. Perfeito. Como é que chama? O canal do senhor chama... É o meu nome. Que no caso é José Carlos Sepúlveda, para quem não sabe, né? Senhor não, seu Sepúlveda não é o nome dele, né? Exatamente. José Carlos Sepúlveda. Você está dizendo aqui, não é Setúbal também, é Sepúlveda, tá, pessoal? Não é Setúbal, não é Sepultura, não é Sepulcro, também já foi chamado de tudo isso. Tá certo, então, bom. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça, né? Você que está assistindo a gente pelo Facebook, curte e compartilha, tá bom? Se você está assistindo a gente pelo Instagram também, manda para as pessoas, coloca nos seus stories, enfim, né? Nos ajude a furar a bolha. Nós só temos vocês, não temos mais ninguém, mais nada para nos ajudar, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã no Boletim da Manhã. Um abraço, fique com Deus.